Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro 4, capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos. Estamos nesse item extraordinário que é desgosto pela vida, suicídio, extremamente útil para aprendermos, para entendermos. Questões hoje estudadas 953, 953A e 953B, 953, 953A e 953B. Mas eu sugiro a você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, um vídeo do nosso canal pela primeira vez, que comece assistindo os vídeos do dia 19 para cá. Dia 19, dia 20, dia 21 e dia 22, que é uma sequência dos desgostos pela vida, suicídio, e pode ajudar muito a elucidar a gente a entender as causas e consequências dessa situação, inclusive o termo consequência que nós trabalhamos no vídeo do dia 20. Seria interessante você dar uma olhada e, claro, compartilhar, curtir e comentar, porque com isso o YouTube e o Facebook entendem que é um bom vídeo, recomendam para outras pessoas e pode chegar nas mãos de quem esteja com ideação suicida. Tá bom? Ajuda a divulgar a doutrina espírita, é sempre bom. Vamos estudar. 953. Quando uma pessoa se vê diante de uma morte inevitável e terrível, ela é culpada de abreviar por alguns instantes os seus sofrimentos com uma morte voluntária? Aquilo que nós chamamos de eutanásia. A pessoa está sofrendo, então a gente vai e faz a morte voluntária, a morte assistida. Tem um filme que para mim é perturbador, que é Como Eu Era Antes de Você, que o rapaz ele acaba indo para a Suíça, ele vai? Para a Suíça, acho que é para a Suíça, vai e se mata, porque ele tinha uma vida dificílima de tetraplegia, de dores terríveis que ele sentia, etc, etc. Ele abrevia a vida com a morte voluntária. A eutanásia também pode ser, a pessoa está na UTI, está sofrendo, está numa situação complicada e a gente manda desligar os aparelhos. Então isso é eutanásia. A ortotanásia é uma situação que a pessoa está num sofrimento tão grande que vai morrer mesmo, então a gente manda nem colocar nos aparelhos para prolongar a vida. A gente deixa que morre naturalmente. Que é o mais... qual é o mais aconselhável e o menos aconselhável? É o nenhum. É deixar que isso aconteça naturalmente. Mas vamos ver a resposta. Sempre se é culpado por não esperar o término fixado por Deus. Aliás, como se pode ter certeza absoluta de que esse término tenha chegado, apesar das aparências, e que não se pode receber um socorro inesperado no último momento? Certo? 953A. Concebe-se que em circunstâncias normais o suicídio é repreensível, mas tomemos como suposição o caso em que a morte é inevitável e em que a vida é abreviada apenas por alguns instantes. Resposta: é sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. 953b. Quais são, nesse caso, as consequências de tal ato? Resposta: uma expiação proporcional à gravidade do erro, de acordo com as circunstâncias, como sempre. Não há atenuante, mas há agravante de acordo com o conhecimento que se tem ou não da vida após a morte e a necessidade da expiação. Veja bem, nós cometemos atos atrozes no passado. Todos nós, sem exceção. Por mais que é bonzinho hoje, por mais que é missionário hoje, tal e coisa e tal, ele tem um passado delituoso. Eu vi, inclusive, uma entrevista recentemente, que a pessoa, no alto da sua empáfia, com seu turbante na cabeça, como se fosse um transcendental espiritualista, dizendo o seguinte: vou dizer uma coisa, dizia ele, que vai chocar os espíritas, mas não estou preocupado, que o importante é a verdade. Já mostra que é um inconsequente, né? Porque a verdade tem que ser como uma pedra preciosa, se atirada no rosto machuca. Tem que estar numa linda embalagem para encantar. Mas enfim. E ele diz o seguinte: Chico Xavier era uma pessoa horrível em vidas passadas. Chico Xavier cometeu muitos erros de vida passada. Nossa, vocês não imaginam como ele foi cruel em vidas passadas. Oh! Vou fazer de novo a expressão de espanto
de uma verdade que foi colocada que ninguém podia imaginar um negócio desse. Nenhum espírita sabia disso. Oh! Está encarnado na Terra, que é um planeta de provas e expiações, passou por aquele monte de expiações que ele passou, por aquele monte de sofrimento, é porque tinha passado delituoso. João Batista tinha passado delituoso como Elias. Uai, o grande profeta Elias cometeu atrocidades com os sacerdotes de Baal. E 600 anos depois, quando ele encarna como João Batista, ele precisa expiar aquilo e morre da mesma forma que ele foi responsável pela morte dos sacerdotes de Baal, pela decapitação, porque aquilo incomodava ele. Ué, todos nós temos, o único que não tem um passado delituoso é Jesus, que é o Espírito perfeito. Mas se nós buscarmos quando Jesus começou a encarnar há bilhões de anos, quando ele começou a sua trajetória como Espírito, cometeu erros também como todo mundo. Oh! Não se chega à perfeição senão reparando os erros que cometeu, porque a gente não sabe que é errado quando a gente comete. E aí a gente descobriu que é errado, para de fazer e começa a lutar contra a vontade de fazer de novo. É isso, todos nós somos assim. Todos nós. Emmanuel, se você pegar a literatura do espírita há 2000 anos, 50 anos depois, vem me ajuda. Há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevão, Ave Cristo e Renúncia. Nós vamos ver a trajetória do Emmanuel como foi terrível depois do estado dele como senador romano, como Publius Lentulus. E hoje é o que é porque todos evoluímos. Eustáquio, do livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória, escrito pelo seu Caibar Schutter através da mediunidade do seu Abel Glasser, nós vamos ver 17 encarnações do mesmo espírito do Eustáquio e a dificuldade que é a nossa evolução e os crimes atrozes que ele cometeu. Então é óbvio que o Chico Xavier também cometeu barbaridades em outras vidas. É evidente, qualquer espírita sabe disso, que a gente não idolatra o Chico Xavier como um santo, um Deus que nasceu na Terra. Não, um espírito como outro qualquer que já alcançou um grau de superioridade suficiente para dedicar a sua vida em favor da humanidade e não dele, abrindo mão de tudo em favor do próximo, amando a Cristo do jeito que muitos de nós ainda não sabemos fazer, mas que antes não era assim, porque ninguém foi criado perfeito, todo mundo vai evoluindo paulatinamente de acordo com o desejo de evoluir e com a vontade de ser mais perfeito hoje do que era ontem. É assim que evolui. É dessa forma. Então é sempre com relação ao entendimento que faz toda a diferença. E como nós temos um passado delituoso, a gente precisa de cada instantezinho aqui na Terra em que eu possa expurgar, tirar de mim, muitas vezes através até do sofrimento, para tirar de mim aquele mal que eu cometi no passado, que é para quando acontecer a desencarnação, eu chegar no plano espiritual e fazer assim, passou, graças a Deus já foi. Esse já não devo mais. Certo? A eutanásia, ela abrevia o sofrimento que eu voluntariamente ou compulsoriamente, porque havia necessidade de ter perdido a oportunidade de expiar pelo amor, de passar por aquilo para dar um passo adiante e sair daquele círculo vicioso que eu me encontro de erro, 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 de repetir o erro. Então a eutanásia eu tiro do espírito, se sou eu que vou decidir, eu tiro do espírito a oportunidade de expiar aquilo que ele precisa, aqueles instantes finais, que sejam minutos. E eu não tenho esse direito. Por mais que eu queira ter a ideia de que eu amo e quero evitar-lhe o sofrimento. Por que eu vou postergar um negócio? Eu tiro o sofrimento dele para ele passar depois? Não vale a pena. Eu vou atrasá-lo. Então deixa passar.
a pessoa está sofrendo muito, então a doença dela é muito grave, então eu não vou colocar, não vou levar para o hospital, deixa que morre em casa, não vamos fazer tratamento, não vamos entubar, não vamos colocar máquina nenhuma. É ortotanásia, também não está certo. Porque se puder prolongar a vida dele ou dela um pouco mais, para que saia mais quitado dessa vida, melhor, por mais que doa, por mais que sofra. A eutanásia e a ortotanásia, via de regra, não estou dizendo todos os casos, via de regra, é mais um egoísmo nosso do que para o descanso da outra pessoa. E aí é caro, vai ser muito caro para cada um de nós. Fábio, mas e quando faz a eutanásia para o animalzinho? No animalzinho é totalmente diferente. Primeiro porque ele não tem karma, ele não está espiando nada. O que está acontecendo com o corpo dele é a ação natural da matéria. O princípio inteligente vai ser simplesmente desligado daquilo ali, ele não tem termo, não tem tempo determinado para passar por aquilo. É um ato de amor. A eutanásia para o animalzinho é um ato de amor. Quando não tem mais como manter a vida dele só para ele ficar sofrendo, que ele sofra ali no meu lado enquanto eu fico só para não ser privado da presença dele. Isso é egoísmo. Porque o sofrimento não é meu, né? É do outro. Então o outro que fique sofrendo ali, né? O cachorrinho, o gatinho, enfim, fica sofrendo ali, mas pelo menos eu sei que ele está ali. Pô, para com isso, né? Isso é egoísmo, pelo amor de Deus. Então a eutanásia, no caso do animalzinho, é um ato de amor. Porque ele não tem que ficar passando por aquilo, ele não tem expiação, ele não tem de outra vida nada para expiar nesse sentido. Eu não estou abreviando expiação, comprometendo a evolução dele. Muito pelo contrário, eu estou ajudando na evolução dele, que o corpo já não estava mais oferecendo nada de muito útil para ele, ele vai renascer num outro animalzinho, praticamente instantaneamente, e assim vai. Então é um ato de amor. No caso do ser humano, é assassinato. Porque eu estou tirando da pessoa, se eu que vou decidir, estou tirando da pessoa a oportunidade de quitar a dívida que ela tem. E isso vai comprometer o futuro dela bastante, vai comprometer a próxima encarnação, inclusive. E de repente ela pode vir ter que encarnar só por aqueles instantes, e isso, planejamento encarnatório, escolher pai, escolher mãe, para acontecer aquilo, para depois continuar a vida. Deixo mais algum tempo aqui, encerra-se o círculo normal, já vai para outra vida sem passar por essa intermediária. Então estou ajudando. Eu sei que é triste o sofrimento, é doloroso, evidentemente. No caso do sujeito que abre mão da vida na chamada morte voluntária, é suicídio, porque ele sabia antes de encarnar que ia passar por isso, sabia exatamente das dificuldades que tinha, o que está passando é única e exclusivamente a responsabilidade dele, de mais ninguém, é colheita daquilo que ele plantou, e ele está covardemente fugindo daquela situação. Fábio, mas você fala covardemente fugindo da situação porque você não está sentindo aquelas dores e aquele sofrimento que a pessoa está, portanto, querendo a eutanásia. É exatamente por isso que eu estou falando, porque não sou eu que estou passando. Mas o exemplo não sou eu, é o livro dos Espíritos, a gente está estudando, é isso aqui. E eu estou aprendendo junto com vocês, evidentemente, sempre falo isso aqui, eu não sou exemplo, eu sou o cara que conta as coisas, né? Que estuda e compartilha um pouquinho daquilo que foi estudado. É isso. Então a ideia é, temos que saber o que é fato. Se ainda assim você quiser fazer, é problema seu, eu não tenho nada a ver com isso. O negócio é entre você e a sua consciência, entre você e o Criador. A minha função é contar os fatos que os espíritos já disseram e que a gente vai esmiuçando aqui, conversando aqui, batendo um papo aqui nessas gotas de espiritismo. Então a eutanásia cometida por ordem do próprio sujeito é suicídio. A eutanásia pela família, homicídio. Sempre se é culpado por não esperar o término fixado por Deus. Aliás, como se pode ter certeza absoluta de que esse término tenha chegado, apesar das aparências, e que não se pode receber um socorro inesperado no último momento? Não é?
Ah, Fábio, e a morte cerebral? Morte cerebral já foi. Aí é só o corpo funcionando. Doa os órgãos que puder doar, salva a vida de outras pessoas, faz esse ato de grandeza, que vai ajudar muito o espírito, inclusive, no plano espiritual. E morte cerebral, ué. Já foi. Já não tem mais. O espírito já não está mais ali. Certo? É só o corpo funcionando. Certo? Então, temos que saber das coisas. Temos que saber das coisas. Temos que saber como que é o certo, como que é a lei divino-natural. E aí a gente toma a decisão que quiser tomar. Cada um é livre para isso, mas temos que saber. E eu te contei. Ah, Fábio, mas eu autorizei a eutanásia do fulano de tal, do meu avô, da minha avó, do meu pai, da minha mãe, do meu filho, da minha filha. Eu autorizei a eutanásia, eu não sabia nada disso. Bom, então aí é sempre proporcional. A gente já estudou tudo isso. É sempre proporcional ao conhecimento. Você achou que estava fazendo a melhor coisa do mundo. Não vai, evidentemente não vai pesar na sua consciência. Você sabia? Não. Ah, você não sabia, ué? Não sabia, não sabia. Ah, eu sabia, mas eu não sabia, mas no fundo foi egoísmo meu. Então você vai responder pelo seu egoísmo, não por assassinato. Percebeu a diferença? É a intenção, é a intenção, é aquilo que vai aqui no meu coração, que só eu e Deus sabemos o que vai. Mas ninguém. Só Jesus sabe. Certo? Mas ninguém. Aí eu fiz porque eu não aguentava mais o sofrimento. Egoísmo, você vai responder pelo seu egoísmo, trate ele. Aí eu sabia que era assassinato, ainda assim eu fiz. Certo? É isso. Sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Um beijo pra você que fica. Até amanhã. Tchau.